Está no ar, abre aspas, o primeiro jornal multidigital do eixo SP-Rio. Abre aspas. Bom dia. Quinta-feira, 31 de janeiro, está no ar o Abre Aspas, o primeiro jornal multiplataformas do Vale do Paraíba. Produzido pela SP-Rio, mas em parceria com o jornal O Vale e transmitido ao vivo pelos Facebooks da SP-Rio Mais e do jornal O Vale. Comigo nos estúdios da SP-Rio, o jornalista José Guilherme Ferreira. Bom dia, Zé. Bom dia. E o nosso comentarista, o cientista social Leandro Besseneri. Muito bom dia, Leandro. Seja bem-vindo. Bom dia, Glauco. Obrigado. E os destaques desta edição. Chega a 99 o número de mortes no rompimento da barragem da Vale em Brumadinho. Bombeiros do Vale irão participar das operações de resgate. Tribunal de Justiça nega pedido da Prefeitura de São José e mantém passagens dos ônibus sem reajuste. Trecho de Serra da Tamoios tem mais de 50% das obras concluídas. Bolsonaro reassume presidência e já despacha do hospital. Governo completa um mês de atuação. Estes e outros destaques nesta edição após os comerciais. Até já. As famílias sem teto da comunidade Quilombo Coração Valente, conhecida como Novo Pinheirinho em Jacareí, comemoraram ontem um ano de ocupação. Para a comemoração da data, a comunidade foi enfeitada com árvores, pneus pintados e bandeiras feitas pelos moradores. A líder do movimento Sem Teto, Elisângela, afirmou que foi um ano de vitória e muita luta e diz que o terreno tem capacidade para mais famílias, mas decidiu não incluir mais integrantes para preservar a permanência no local. O prefeito Isaías Santana descartou a possibilidade da construção de um conjunto habitacional na comunidade, instalada em um terreno da empresa Ricardo Empreendimentos Imobiliários. De acordo com o prefeito, a área não será priorizada por ser uma área particular. O proprietário já entrou na justiça pedindo a reintegração de posse. Leandro, é sempre um assunto muito nevrálgico, né? Muito delicado o tratamento desses assentamentos e tudo mais, não é? Sim, ele é realmente uma questão complicada e em toda grande cidade a gente vê que esse tipo de coisa ocorre com uma certa frequência, né? Esse tipo de problema. Eu acho que a questão da habitação ela é uma das principais, um dos principais problemas que nós temos nas grandes cidades brasileiras e latino-americanas, isso com certeza, né? Então, assim, a nossa Constituição ela diz que a habitação ela é um direito, ela preconiza a questão do uso social do solo, né, dos terrenos, né, e como forma de preocupação de família, uma forma social mesmo de ocupação. E o que a gente assiste é que isso não é cumprido no seu rigor. É até estranho o Poder Judiciário, até conversei já com alguns procuradores, com o pessoal da Justiça, eles dizem que o Poder Judiciário desconhece essa questão específica, né? A maior parte dos juízes, enfim, desconhece a questão específica do direito social à moradia e da função social da terra. Então, o que acontece? Quando vem essas decisões de reintegração de posse, os juízes pegam e dão a reintegração. Mas eles se esquecem que a nossa Carta Magna, a nossa Constituição preconiza isso. O que acontece? Essas pessoas, muita gente julga, até fiquei bem triste um dia que eu vi no portal do Vale, né, tinha uma notícia sobre uma chuva forte que tinha ocorrido na ocupação em Coração Valente, e algumas casas tinham sido destruídas, as pessoas comemorando. Ah, que bom, se eles saem de lá. Falo, não é isso, entendeu? As pessoas não estão ocupando lá o que elas querem, né? Infelizmente, não é isso que ocorre, não é por vontade própria delas. Por elas morariam numa região central, bem aparelhada. Né? O déficit, né, de moradias é muito grande, né? Exatamente. Agora, o prefeito Isaías esteve aqui outro dia e com razão disse que a prefeitura de Jacareí não é dona de programas habitacionais, né?
o que ele pode fazer sempre é interceder, mas que não cabe à prefeitura construir moradias, né? É porque as agências públicas, né, de construção, financiamento de moradias são estaduais ou federais. A gente tinha, né, o BNH, que é enfim, que era um programa do governo do estado. Né, a gente teve não, na verdade não era o BNH, tinha outro nome, que era do governo do estado, e aí a gente teve o Minha Casa Minha Vida, né, da última década, que foi assim, o maior programa habitacional de construção de casas populares. O que a gente assiste hoje é o seguinte: não existe crédito para essas pessoas comprarem suas casas. Não tem, a gente não pode chegar e falar, é um bando de vagabundo que invadiu o terreno e está ali ocupando. Tá bom, então ok. Como que essas pessoas, o cara que trabalha ali, o pessoal trabalha, a maior parte ali todo mundo trabalha, só que o problema é que ganha um salário mínimo, ganha R$1.000, né? Ganha R$1.200. Aí a pessoa no final do mês, como que ela vai fazer para juntar dinheiro para dar de entrada no imóvel? Não tem linhas de crédito popular para essas pessoas. Isso aí é uma coisa que está escassa no mercado hoje. O próprio Minha Casa Minha Vida hoje não está privilegiando mais a construção, né, de moradias de nível mais baixo, né? E não tem crédito para essas pessoas. Então, assim, a pessoa não consegue juntar dinheiro. Se ela junta dinheiro, ela não consegue ter crédito, não tem uma linha de crédito disponível para ela financiar um imóvel. Se ela consegue, daí é uma prestação altíssima. Aí vai comprar um apartamento. Aonde que é esse apartamento? Tem que pagar o condomínio, você tem uma série de gastos. É inviável para essas pessoas. Entende? Então, assim, é um direito social delas. Não tendo o que fazer, o que essas pessoas iriam fazer? Iam morar debaixo da ponte nas cidades? Né? Então tem gente que tem família, tem criança pequena ali. É uma questão humanitária mesmo. Né? Você não tem. Hoje, essa questão a gente vê em um monte de cidade, uma série, né? Na maior parte das grandes cidades brasileiras, em todas, no caso, as grandes cidades brasileiras, isso ocorre. Né? Então não é só um problema, as pessoas estão ocupando, não sei o que, invadiram o terreno. Olha o caso do Pinheirinho aqui em São José, por exemplo. Era um terreno que estava há décadas ali sem nada. Eles entraram, construíram ali a comunidade. Ok. Aquele terreno, o proprietário devia o valor do IPTU para a prefeitura. E acho que deve continuar devendo aquilo, não pagou aquilo. Então, quer dizer, o poder público retirou aquela população dali. Olha a conta, que coisa maluca. A população entrou lá, ocupou, construiu ali com o seu dinheiro. A prefeitura não colocou dinheiro nenhum ali. Então, assim, nem a prefeitura, nem o governo do estado, nem o governo federal. Não foi colocado dinheiro público ali. Eles ocuparam aquele terreno do Pinheirinho, construíram suas moradias ali. Depois a prefeitura... Aí tem toda uma série de processos, né, para desocupar aquilo, de reintegração de posse. Então, assim, já gastou-se um dinheiro enorme do judiciário, é processo, é papelada, é juíza, não sei o quê, para desocupar aquilo. Quem que pagou aquilo? Não foi o proprietário do terreno que está devendo. Fomos nós. Aí depois a prefeitura, o governo do estado, né, enfim, com a polícia militar, ocorre essa reintegração de posse, vai lá, tem toda aquela, enfim, aquilo que aconteceu, aquela tragédia, tiraram no pessoal, com criança, jogando bomba de gás em criança, tudo bem. Tiraram aquilo de lá, ok, ninguém viu problema nenhum naquilo, beleza. Aí aquelas pessoas saíram de lá, certo? Depois elas foram para onde? Primeiro, quem que pagou a remoção delas de lá? O governo, né? O estado, a prefeitura, pagando caminhão para fazer mudança. Depois, quem que pagou o aluguel social daquilo? A prefeitura, para tirar o pessoal de lá. E depois teve que ficar cuidando do terreno, dando manutenção no terreno, teve resgate de animal, que quem fez foram voluntários, a prefeitura ajudou em alguns pontos. Quem que pagou tudo isso? Foi a gente, entendeu? Não foi o proprietário do terreno invadido lá, ocupado. Então, assim, o pessoal fala, ai, nossa, mas é um terreno privado, ocuparam o coitadinho do milionário lá, que era o Naginarras, né? O Naginarras, coitadinho, devia milhões de IPTU, e aí agora, quem que pagou? Foi a gente, entendeu? Então, assim, a população estava morando lá, deu sua solução, ainda que de forma precária, mas depois a prefeitura foi lá, desocupou e quem pagou a conta foi a gente. Então, assim, a gente tem que ser mais racional na hora de ver essas coisas. Tem esse terreno aí, a gente que, né, em Jacareí, quando você está passando na Carvalho Pinto, do lado direito, logo que passa o pedágio, dá para ver essa ocupação. Ali é totalmente insalubre, entendeu? As pessoas estão vivendo em condições ali sem rede de esgoto, sem rede de água adequada, né? Sem forração, sem teto, sem pavimentação. Essa imagem do novo lugar para onde eles foram, né? Que é a Bandeira Branca. Então, assim, as pessoas não estão ali porque elas querem. É isso que as pessoas têm que entender. Elas estão ali porque, por conta das circunstâncias que nós temos, elas foram obrigadas a fazer isso. Oferece para ele, chama uma família dessas, por exemplo, e fala assim, você quer um apartamento aqui no Aquários? Vem morar aqui então. Ou você prefere continuar morando ali?
Entendeu? Então não é uma questão de escolha, infelizmente. Eles não estão ali porque eles querem. Não tem linha de crédito. Assim, é muito complicado. Muito complicado. Não, complicado mesmo, e junto com tudo isso daí, houve uma movimentação local e regional, até nacional, quando da desocupação do Pinheirinho, que comoveu muita gente e talvez tenha alertado de uma forma muito própria o tamanho, aspas, da desgraça que acabou ocorrendo em função dessa série de negociações todas que foram feitas. É um assunto muito sério que a gente tem que acompanhar de muito perto e se posicionar também e exigir também. Obrigado, Leandro. E continuando agora com a Prefeitura de São José, o Tribunal de Justiça negou o recurso da Prefeitura de São José dos Campos que tentava barrar a suspensão do aumento da tarifa de ônibus. A decisão foi do presidente do TJ, Manuel de Queiroz Pereira Calças, nesta última terça-feira. A suspensão foi feita na semana passada, quando a Defensoria Pública decretou que o reajuste ficasse suspenso, até a Prefeitura comprovar o cumprimento de uma sentença de outra ação, que alegava que a Prefeitura não havia promovido a participação popular no estudo do reajuste da tarifa. O juiz também afirma que a diferenciação de preço para o pagamento em dinheiro não é justificável. A decisão foi tomada em segunda instância, ou seja, não cabem mais recursos da Prefeitura nesta esfera. Porém, a gestão municipal pode apelar para o Superior Tribunal de Justiça ou ao Supremo Tribunal Federal. Apenas relembrando, o aumento da passagem foi anunciado por Felício Ramute na semana passada e os valores passariam de R$ 4,10 para R$ 4,30 para o usuário comum e de R$ 4,70 para R$ 4,90 para as empresas que compram o Vale Transporte, além das pessoas que pagassem a passagem em dinheiro. De acordo com o governo, o índice de reajuste para o Vale Transporte foi de 4,26% e para o bilhete único de 4,88%. Os índices ficaram acima da correção da inflação medida pelo IPC do período, que foi de 2,5%. A administração informou que o motivo é a queda de 4% no número de passageiros transportados, que passou de 3.904.571 em 2017 para 3.748.225 em 2018. Esse assunto é um assunto que sempre também causa muita polêmica e nós temos aqui, com a participação, o comentário dos nossos internautas. O Joaquim Freire Machado comentou, abre aspas, aumentou porque perdeu 4% dos usuários? Abaixa o preço que reconquista esses usuários perdidos. Que tal? Qual seria uma solução para esse problema, visto que as empresas alegam que, se não subir a passagem, terão prejuízos? O comentário de outro internauta. Nós vamos encaminhar, já encaminhamos, inclusive, todos esses comentários aos órgãos competentes. A população se manifesta e, com razão, tem que se manifestar porque mexe diretamente em seu bolso, né? Não, com razão. E assim, o que está sendo oferecido a mais para essa população, né, para justificar esse aumento? Por exemplo, os ônibus em São José não têm ar-condicionado. Esse baita calorão, o pessoal andando em ônibus lotado. Não tem Wi-Fi. Em São Paulo, por exemplo, já tem ônibus com Wi-Fi, ônibus com ar-condicionado, tudo certinho. E assim, acaba que não compensa. Olha só, esses dias eu tinha que resolver uma coisa no centrão de São José dos Campos. Aí eu saí da minha casa e falei, bom, não vou de carro, porque o centro é muito lotado, né? É difícil estacionar e tal. Vou pegar um ônibus. Aí, se fosse eu e minha esposa pegar um ônibus, a passagem é 4 e pouquinho, a gente sairia 8, mais ou menos, vamos colocar 8,50 para ir, 8,50 para voltar, R$17. Eu chamei um Uber. E de Uber, quanto que saiu isso aí? Foi R$6,20 para ir, R$6,30 para voltar. Ficou mais barato eu ir de Uber do que eu ir de ônibus. Fui no ar-condicionado, tomando água lá, tranquilo. Então, assim, acaba que não compensa. Realmente, você olha e fala, vou pagar mais caro para andar de ônibus, vai demorar mais, não é tão confortável, não vai me buscar na porta de casa.
É complicada essa questão. Então o transporte público está encurralado aí, porque tem que melhorar o serviço para tentar atrair mais clientes, né? Mais o público aí. A finalidade é essa, em primeiro e acima de tudo, atender a população com a finalidade prima dele, que é dar um transporte de condição e de qualidade para a população. Mas eu aproveito aqui, Leandro, e tenho mais um internauta que está fazendo uma participação aqui, eu agradeço, é o Eduardo Sivinski. Diz, comissão do Vale Transporte, dos 19 membros, 10 são da prefeitura e boa parte dos demais são prestadores de serviço. O representante da população mora em Caçapava. Então, eu agradeço a sua participação aqui, que sempre ilustra a nossa matéria, mas a grande discussão continua sendo essa, né? O poder público tendo que assumir uma posição para prestar um serviço à população que tem uma carência enorme disso daí. E como você, Leandro, o Guilherme, não sei se você acha também, muitas pessoas estão fazendo essa comparação direta. Você, na ponta do lápis, viu que era mais fácil, mais confortável e mais barato ir de Uber do que usar o transporte público. Exatamente, que infelizmente a população, quem mora, no caso, mais longe, né? Imagina uma pessoa que mora... Vamos voltar àquele exemplo que a gente estava anteriormente, eu falei o nome do negócio BNH, não é? O CDHU, que é a Companhia Estadual de Habitação, né? Então imagina, por exemplo, a pessoa que morava aqui no centro, numa ocupação, vamos pegar o Pinheirinho, e foi jogado para morar lá no extremo leste de São José, lá no Jardim Santo Inês, bem longe. Sendo que ele continua trabalhando no Aquário. Aqui, trabalhando aqui. Aí o que acontece? O cara vai pegar um ônibus, vai vir para cá, ele não tem a possibilidade de vir de Uber, que isso aí sei lá quanto que vai custar, custa R$30, R$40. Então o cara vai vir de ônibus. Tem que pegar 2 ônibus, tem que fazer baldeação no dia que tá calor, passar um calorão, aí não tem internet. É complicado, meu. Pô, então assim, legal a participação dos ouvintes, né? Bom saber dessas coisas, tem que averiguar, ver se é isso mesmo. Mas realmente, deveria ouvir a população de uma forma mais, né? Dar mais atenção para a população nessas questões de mobilidade urbana, né? Porque é fundamental. Justamente quem desfruta, quem mais usa o transporte público, né, é a população de mais baixa renda. Convenhamos, São José, o modelo urbano que nós temos aqui, o modelo de mobilidade é totalmente voltado para o carro. Na anel viário não tem ciclovia, salvo alguns pontos, né? Não tem nem calçada na maior parte do anel viário. Então, assim, é para você andar de carro ali. Então, e a população que depende de ônibus, né? Onde que está aí o plano específico para isso, corredor de ônibus, né? Enfim, a gente precisa melhorar esse serviço. Não tem dúvida. E o percentual que compromete o orçamento da população é altíssimo, está aumentando e tende a piorar. Precisamos estar atentos a isso tudo. Ainda com a Prefeitura de São José dos Campos, que anunciou ontem a criação de 1.255 novas vagas nas creches da cidade. O investimento de 21,3 milhões será para construir novas unidades e ampliar as redes de educação já existentes. O prefeito Felício Ramute espera zerar, de fato, a fila para a educação infantil até 2020, com este investimento. Atualmente, são 2.400 crianças na fila de espera, de acordo com a Secretaria de Educação. E o comércio varejista da região da RM Vale abriu 1.586 postos de trabalho em novembro, resultado de 5.060 admissões contra 3.474 desligamentos. Nos últimos 12 meses, 228 vagas foram abertas. No entanto, nos 11 meses de 2018, 359 vínculos seletistas foram encerrados. Assim, o varejo regional fechou o mês com estoque ativo de 101.429 empregos formais, leve alta de 0,2% em relação ao mesmo período do ano passado. As informações recebidas pelo Sincovat são da pesquisa de emprego no comércio varejista do Estado de São Paulo, da FEComércio SP, elaborada com base nos dados do Ministério do Trabalho por meio do CAGED, o Cadastro Geral de Empregados e Desempregados. Posso fazer uma consideração? Por favor, deve. Em relação à notícia anterior, do déficit de vagas em creches, né? Uhum. É curioso, porque se a gente olha a população hoje, principalmente aqui do Sudeste, né, e São José dos Campos, enfim, a questão da transição questão da transição demográfica, a queda
da fecundidade, do tamanho médio das famílias, né? A gente olha que as taxas de fecundidade, que é o número médio de filhos por mulher, vem caindo, a natalidade vem caindo, o tamanho médio das famílias vem caindo. Então, assim, já tem alguns anos, né, uns bons anos aí, começa aí no final dos anos 80, atravessa a década de 90, nos anos 2000 isso fica muito claro, as famílias estão diminuindo. Então, antes tinha 4, 5 filhos, hoje já tem 1, no máximo 2. É mais difícil ver uma família. E uma tendência que está se consolidando, né? Exatamente, a transição demográfica que está aí caminhando. E aí a gente não consegue, mesmo com um número menor de nascimentos, mesmo com um número menor de crianças, a gente não consegue zerar esse déficit nas creches, né? É impressionante isso. E o pior, claro, eles estão fazendo os investimentos, muito legal, tem que investir mesmo e tem que tentar zerar o déficit. Esse é o momento, né, para se tentar fazer isso. A população de crianças ela não está aumentando brutalmente, não está vendo uma explosão de natalidade. Pelo contrário, está vendo uma redução. Então, esse é o momento para se tentar, sim, políticas públicas para sanar esse problema que é de sempre, né? E o pior é que depois, quando esse investimento já estiver todo feito, estiver sanado, né, daqui a uns 10, 20 anos, essas creches vão ser aparelhos aí que não vão ter uma utilidade para o fim que elas foram. Transforma em outra... Transforma em outra. Esperamos que sim. Esperamos que sim, né? Vamos ver se... Vamos primeiro zerar o déficit até 2020, como ele promete. Exatamente. Como promete, uma coisa que a gente enfatiza muito e sempre aqui, não só nesse caso, como em todos os outros de Brasil e das regiões, o planejamento. Exatamente. Planejar e cumprir o planejamento, claro, né? E tem uma outra notícia aqui agora também, que é uma coisa que vem se estendendo e que causa muita discussão aí também. As obras do trecho de serra da Tamoios ultrapassam os 50% de conclusão. Iniciadas no final de 2015, as obras de duplicação do trecho de serra da rodovia dos Tamoios atingiram a marca, creia, de 51% de conclusão. A nova pista atenderá ao fluxo de subida da serra e de 85% das obras que estão sendo realizadas dentro do Parque Estadual da Serra do Mar. No total, são 22 quilômetros de novas pistas compostas por 8 viadutos, uma ponte, 2 retornos e 4 túneis, que juntos totalizam 12,8 quilômetros de extensão. Essa combinação representa cerca de 72% do total da obra. Além disso, está sendo utilizado o Cable Crane, um teleférico de carga que pode transportar até 20 toneladas entre equipamentos e trabalhadores, percorrendo a distância de 394 metros entre as duas torres. O equipamento austríaco evita a construção de caminhos de serviço, preservando, importante, 41 mil metros quadrados de mata atlântica nativa, o equivalente a 5 campos de futebol, mais ou menos. É a primeira vez que essa metodologia está sendo empregada no Brasil. Em agosto de 2018, foram entregues ao tráfego 4 quilômetros de duplicação. Na pista, foi implantada uma nova ponte sobre a represa de Paraibuna e uma passagem inferior. As obras de duplicação do trecho de serra da rodovia dos Tamoios são de responsabilidade da concessionária Tamoios, empresa que administra a rodovia desde abril de 2015. Vamos ver mais uma vez uma participação aqui, o que a nossa audiência fala sobre essa informação, tem esperado. O Gabriel Antico acha a obra espetacular. Obrigado, Gabriel. Já o Carlos Sagatti comentou que, abre aspas, pelo visto, serão mais 4 anos para terminar. Uma obra que tem realmente várias discussões a respeito. Em termos... É uma obra difícil, né? Porque tem toda a questão ambiental que eles têm que seguir, né? Acho que a utilização desse equipamento é louvável, porque, de alguma maneira, tudo que preserva ali a natureza da região é interessante, né? Eu só fico assim, né, tudo bem, acho que é uma obra extremamente importante para a região, para escoar a produção da região, a gente não vai depender tanto do Porto de Santos, né? A gente pode começar a contar mais com o Porto de São Sebastião, enfim, dinamizar mais essa utilização, mas, novamente, priorizando o modal que é caminhão. Não tem um plano de construção, vamos construir, duplicar a serra, vamos fazer tudo isso, construir uma linha de trem. Então a pessoa pode pegar um trem aqui em São José, descer em Caraguá e curtir a praia lá e subir de trem de novo sem enfrentar congestionamento, sem pagar mais caro por isso. Não,
Vamos investir em carro e caminhão, carro e caminhão. Parece que não muda isso, nunca muda esse pensamento que a gente tem, nem quando tem oportunidade. Então é difícil, né? Olha, é difícil e é uma coisa que todos nós que conversamos no bar, às vezes, eu acho que é um sonho do brasileiro que já virou uma utopia. Aí nós temos uma ferrovia que possa ser efetiva e dar uma alternativa para esse modal todo que já se mostra totalmente saturado já no Brasil. Eu queria um trem para ir para Bahia. Seria bom para Bahia, para o Rio de Janeiro, pegar um trem e curtir sem se preocupar com carro, trânsito, congestionamento. De costa a costa. De costa a costa, é isso aí. Com a vantagem que no trem você ainda tem um vagão-restaurante que você pode ir desfrutando a viagem, né? É isso aí. Mas vamos continuar sonhando e cobrando também. A gente vai para um rápido break e volta com o tempo do meu amigo Caio Souza. Até já. E chegou a quinta-feira, todo mundo já praticamente em ritmo de final de semana, nada mais importante do que a gente ver como fica o tempo. E quem sabe do tempo mesmo é o meu amigo Caio Souza. Olá, Caio Souza. Fala, meu amigo. Fala, Glauco Turzi, muito bom dia. E vamos nos preparar porque essa quinta-feira vai ser mais um dia de calor extremo aqui na nossa região. Essa massa de ar seco, né, que já vem atuando há alguns dias, permanece hoje, né, permanece com a sua atuação e isso dificulta um pouco a formação de nuvens e, consequentemente, o sol vai brilhar muito forte. As temperaturas na região do Vale do Paraíba podem chegar aos 35 graus. Já na capital paulista, a máxima pode atingir os 34, no litoral norte os 32 e na Serra da Mantiqueira os 27 graus. E assim como ontem, as chances de chuva são pequenas, mas elas podem ocorrer por conta do forte calor. E caso ocorram, serão bem rápidas e isoladas, mas terão intensidade de moderada, ocasionalmente forte, e poderão vir acompanhadas sim de rajadas de vento e raios. Só adiantando um pouco o tempo para o restante da semana, mudanças só devemos ter mesmo lá para o domingo. Tanto a sexta quanto o sábado deverão ser dias de pouca nebulosidade, bastante calor e essa possibilidade de chuva pequena no final da tarde. Já no domingo, a passagem de uma frente fria pelo mar poderá provocar aí aumento da nebulosidade e também das condições para a chuva. Caio Souza, direto da sala de operações do Tempo Vale, para o jornal Abre Aspas. Obrigado, Caio Souza, e eu adorei um termo que você usou ontem, o botão verão continua ligado e realmente está cobrando caro da gente, porque o calor não está brincadeira não, né? Impressionante. Está impressionante mesmo. Mas enquanto a gente tem calor, lá nos Estados Unidos estão... O botão do frio está ligado no máximo. O botão, né? Do frio não, o botão da Antártica. Está ligado mesmo. Eu estava até ouvindo que tem um novo comentário que falou que é um ciclo polar que teve uma ruptura ali, mas com temperaturas de menos 45 esperadas, não deve ser brincadeira. Portanto, não vamos reclamar muito não, porque o final de semana está chegando. Eu faço aqui o destaque, a participação de 2 aqui internautas aí, telespectadores, porque no final nós estamos no vídeo, que fizeram participação, eu agradeço, que é o Reginaldo Silva e o Roberto Antenori, que observam a respeito de 2 matérias que nós comentamos aqui, das creches, aliás, de 3, do transporte público e da ocupação lá do Quilombo. O Reginaldo diz a respeito das escolas aqui, vagas nas escolas municipais. Esse sorteio é estranho, moro no mesmo lugar há anos, estudei na escola municipal, hoje moro na mesma distância na época que estudei, e meu filho não consegue vaga e tem criança no bairro que estuda lá e mora mais longe. Quem mora nos prédios que construíram próximo consegue vaga. Vem morar no bairro agora consegue. E quem já mora há anos, não. É muito estranha esta seleção, segundo o Reginaldo Silva. E a respeito do transporte público, ele disse, pode até ter melhorado em alguns pontos, mas ainda falta muito a melhorar. Precisa de mais ônibus. E o Roberto Antenori, que faz a participação, dizendo, conheço gente que tem casa em Jacareí
e está acampada nessa invasão da Carvalho Pinto a respeito do quilombo, claro. Ainda o Roberto está cheio de oportunistas. E importante a participação dos nossos internautas, porque isso daqui é uma tribuna livre. Não é? Nós damos as notícias, mas importante legal. tem... Bem bacana, muito importante mesmo. É importante a participação e eu quero lembrar a todos vocês que, dado o comentário, todas as requisições, todas as observações são, claro, encaminhadas aos órgãos competentes, tá? E a gente segue com o jornal falando a respeito das fortes chuvas, né, de verão que atingiram a região do Vale do Paraíba, elevaram, olha só que bacana, porque há pouco tempo a gente chorava por causa disso, em 14% o estoque de água nas represas da bacia do Rio Paraíba do Sul desde o final de dezembro, segundo o levantamento da Agência Nacional de Águas. As 4 represas da região, Paraibuna, Santa Branca, Jaguari e Funil, elevaram o volume da reserva a 33,79% no final de dezembro e depois a 38,48% no balanço divulgado ontem. Olha aí, um salto dos tais 14%. Em comparação ao mês de novembro, quando os reservatórios tinham 29,95%, o aumento foi de 28,48%. Eu tenho certeza que você será incapaz de decorar todos esses números, mas foi relevante os 14% de aumento. Apesar do bom aumento, o volume da reserva neste final de janeiro é 15% menor que o registrado no mesmo período de 2018. Então, fica aí uma boa notícia, porque há pouco tempo atrás a gente estava com um grande problema da reserva que a gente tinha de água nas represas e sem eletricidade até se vive, sem água não tem jeito. E vamos aí falar, claro, desse assunto que comove todo o Brasil, que é Brumadinho, né? A Defesa Civil de Minas Gerais atualizou no final da tarde de ontem o número de vítimas do rompimento da barragem de Brumadinho. São 99 vítimas identificadas pelo Instituto Médico Legal e 259 desaparecidos registrados. Continua, né? De acordo com a Polícia Civil, dos 99 mortos, 57 foram identificados. A orientação é que as famílias não compareçam ao IML, e sim para se comunicar via internet e redes sociais. O porta-voz do Corpo de Bombeiro, Pedro Ayara, informou que as buscas de hoje tiveram como foco a área do antigo refeitório da Vale. As tropas enviadas de São Paulo irão atuar em 6 pontos de monitoramento, com representantes da RM Vale colaborando com as buscas. Um grupo de bombeiros militares chega à cidade neste sábado, dia 2, para ajudar nas buscas por vítimas. Comandante dos bombeiros de São José dos Campos e Jacareí, capitão Antônio Bernardes, será o primeiro oficial do Vale do Paraíba a atuar na região da tragédia. Com ele, deve ir um grupo de 6 bombeiros especializados em busca e resgate. Na manhã de ontem, um grupo de 40 voluntários saíram de Guaratinguetá para ajudar também. Entre os voluntários estavam técnicos de enfermagens de cidades do Vale Histórico e bombeiros civis de Campos do Jordão, com formação em atividade florestal. Realmente agora começou essa mobilização geral e há de se... Bom, a identificação dos corpos agora tem que ser feita muita coisa por DNA, porque realmente a situação... É quase uma semana depois, né? O corpo dentro já praticamente enterrado, né? Na lama. Não, então... E como disse aqui o Júlio Ottoboni, né? Essa lama, ela provoca quase o desmanche do corpo, né? Exatamente. Agora que a gente tem que lutar, acho que a população tem que se mobilizar e tem que cobrar pela fiscalização das barragens existentes ainda em todo o país e pela punição dos responsáveis por esse desastre. Porque, como a gente conversava aqui antes, né, e como foi noticiado amplamente essa semana aí que passou, os responsáveis pelo desastre de Mariana não foram punidos, não pagou-se 1 centavo de multa. Então, assim, aconteceu a tragédia, que pena, continuamos do jeito que está.
nada aconteceu. Aí precisou, depois de 3 anos, acontecer uma tragédia como essa novamente, para agora ver se o governo vai tomar uma atitude, vai começar, de fato, a punir os responsáveis e a multar a empresa para que a impunidade, para que o crime não compense, né? Que a impunidade não seja um estímulo para esse tipo de coisa. E é curioso a gente ver que quem foi preso até agora foram 2 engenheiros, né? 2 não, acho que foi um pouco mais, né? Teve 3, 4 engenheiros que foram presos, mas que nem eram funcionários da Vale. Eles eram terceirizados que atestaram a resistência lá da barragem. Tudo bem, tem sua parte de responsabilidade nisso, mas o presidente da Vale está solto, está dando entrevista, os diretores da Vale estão dando entrevista. Então, assim, quem foi punido foram os terceirizados, os responsáveis, os donos, quem lucrava com aquilo, tá tranquilo lá. O pessoal que trabalhava na Vale lá, lógico, a diretoria, né? Os funcionários, né? Então a diretoria lá, a elite, tá lá tranquila. Enquanto os terceirizados estão sendo punidos, então tem que ter uma investigação séria e dura, né? Em cima disso daí que aconteceu. Os funcionários estão lá no restaurante engolido pela lama. Exatamente. Enquanto isso, o pessoal está dando declaração, a diretoria lamentando e tudo mais. Mas se repetir o que ocorreu em Mariana, nossa, é uma situação lamentável. Até porque, se a gente pensar aqui, as propostas do governo federal eram para agilizar a concessão de licenças ambientais, né? E em 1 mês de governo, isso já se mostrou o resultado disso foi uma tragédia, né? Eles estão meio que mudando esse discurso. Agora estão mudando, né? Estão caindo na real aí. Pois é, né? Vamos acompanhar o desenrolar de mais uma novela no nosso querido Brasil. E o porta-voz da Presidência da República, Otávio do Rego Barros, disse ontem que o presidente Jair Bolsonaro vai se comunicar por meio de videoconferência ou audioconferência com os ministros. Segundo ele, o presidente será preservado de falar porque há a possibilidade de que gases entrem em sua cavidade abdominal, o que poderia provocar dores e dificuldade na cicatrização. Abre aspas, para o porta-voz. Os ministros farão, se necessário, suas consultas por meio de videoconferência ou audioconferência. Testamos os 2 sistemas e funcionaram perfeitamente, fecha aspas. No entanto, se houver liberação médica, Bolsonaro poderá falar novamente para exercer suas funções na presidência. A previsão de alta continua em 10 dias após a cirurgia. A possibilidade de uma reunião presencial com o ministro para tratar do desastre em Brumadinho foi adiada. Questionado sobre o fato de Bolsonaro não poder falar e isso influenciar no desempenho de suas funções, o porta-voz disse que o presidente tem poder de deliberar e poder direcionar as ações referentes ao poder executivo. E nós estamos chegando numa data expressiva aí, vamos ver. O governo Bolsonaro completa o seu 1º mês. E o nosso comentarista, o Leandro Bessenelli aqui, preparou um balanço mesmo, né, Leandro? A respeito desse período aí, porque 1 mês já dá para a gente ter alguma noção disso aí. Claro que sim. Tem gente que fala, é muito cedo ainda para a gente fazer uma avaliação. É muito cedo para a gente fazer uma avaliação do governo todo, né, dos 4 anos de governo que ele tem, que é o mandato dele. Agora, o 1º mês ele é fundamental, né? Até o artigo que vai ao ar hoje no portal da SP Rio Mais, eu estou questionando isso, falando a primeira impressão é a que fica, né? Então, se a primeira impressão é aquela que fica, é bom a gente prestar atenção nesse 1º mês, né? E eu fiz um balanço assim, das principais ações, os principais fatos que marcaram esse 1º mês de governo Bolsonaro, né? Quero fazer só um parêntese antes de fazer a análise, é que assim, a gente fala-se muito do governo federal e a gente novamente está esquecendo um pouco do governo estadual, né? Eu acho que assim, a população fala do Bolsonaro. Esses dias eu até tava comentando com a minha esposa. Eu tava andando na rua, entrei na padaria, aí um cara tava conversando, falou, o Dória, cara, que Dória? Foi o governador do estado. O Dória é governador do estado agora? Falei, sim. Aí eu falei, eu tava ouvindo isso, falei, o pessoal não sabe agora. Se perguntar quem é o presidente, com certeza ele sabe quem que é. Então as pessoas diminuem a importância, né, da esfera estadual, que no nosso caso é muito importante, porque tá bem mais próxima da gente pra gente cobrar, tá aqui em São Paulo, né?
Mas voltando ao nosso balanço, né, aí dos primeiros da gestão, né, do primeiro mês, os primeiros 31 dias de governo Bolsonaro, o que a gente pode sair, né, tirar desse primeiro mês? Acho que foi um começo um tanto quanto conturbado, né? Mostrou aí digamos, um desalinhamento, né? Bateram cabeças, os ministros, o próprio presidente. Ele chegou a anunciar a redução da alíquota do imposto de renda, depois ele foi desmentido pelo ministro Onyx Lorenzoni, por um subordinado dele. Aí ele chegou a anunciar também o aumento do IOF, também foi desmentida essa questão. Muitas voltadas atrás, né? Tinha uma notícia, não é bem isso que a gente está querendo dizer. Teve até aquela polêmica lá que desagradou bastante os militares, a questão dele queria colocar uma base americana no Brasil, e depois disse, não, isso aí nem foi cogitado, mas não foi ele que disse, foi o general Heleno. Então, assim, o pessoal bateu cabeça lá, né? E no governo federal. E aí isso é interessante, nos diz algumas coisas, né? Por exemplo, o que une essas pessoas enquanto ministros, né? É muito estranho isso. Enquanto um time ministerial, uma equipe ali que vai gerir um país do tamanho do Brasil e da importância que tem o Brasil na economia mundial e o peso da população brasileira, né? Um peso no global, né? Do nosso planeta, o que esses ministros eles têm em comum? Isso é muito difícil a gente achar um ponto aí, pô, eles gostam, sei lá, são todos cristãos que não gostam do PT e que tem medo do comunismo. Isso aí, pelo amor de Deus, né? Isso aí, o comunismo acabou, aí a União Soviética caiu em 1991. Então, assim, vamos atualizar esse pensamento. E eu acho que esse é um problema, porque torna os vínculos entre os ministros muito frágeis. Então fica todo mundo batendo cabeça aí, né? Então, além disso, né? Aí, enfim, teve essa questão, claro, que a gente comentou aqui, declarações esdrúxulas, né, de ministros, como a Damares, por exemplo. A gente teve aí o ministro da Educação, que, sinceramente, eu acho que qualquer um aqui conseguiria ser ministro melhor da Educação do que esse cara que está lá. Enfim, uma série de questões, né, complicadas. E aí a gente chega, né, numa articulação política mesmo do governo Bolsonaro, ele tentando criar um bloco, né, de governo, da situação na Câmara, né, de deputados e no Senado também, mas na Câmara eles tentaram lançar um candidato à presidência da Câmara. Não, a gente vai mudar tudo que está aí, vamos lançar nosso candidato. Já viram que não é bem assim, né? Então agora já está apoiando o Rodrigo Maia para a presidência da Câmara, que é o cara que era presidente da Câmara no governo Temer, né? Você não acha que, às vezes, assim, eles falavam uma coisa e voltam atrás, quando voltam por uma coisa positiva, não é importante? Não, eu acho que sim. Eu acho que teve. Até o pessoal brincava que era um governo referendado pela internet, né? Então eles falavam, a gente vai fazer tal coisa. Aí a internet caía matando em cima. Não, a gente não vai fazer mais. Então, até o último minuto, eles falaram que não iam ficar no Acordo de Paris, no Acordo das Mudanças Climáticas. Sim. E sentiram a barra e voltaram atrás. Eu acho que tem esse ponto de voltar atrás para uma coisa que é melhor. E que isso a gente não pode criticar, né? Exatamente. A gente pode criticar a questão de ter voltado atrás, mas não a questão, o fato Sim. que gerou isso daí, né? Que, enfim, um fato positivo, com certeza. Eu acho que isso daí muito bom, de fato, se permanecer. E não ficar se alinhando com os Estados Unidos só porque eles têm um discurso de sair do acordo, que é uma coisa que é uma maluquice do Trump, que nem os americanos apoiam muito isso, enfim, né? Então ele tentou construir essa base, né, no governo, já está apoiando o Rodrigo Maia agora para a presidência da Câmara. É interessante que aí o bloco de oposição também, né, começou a apoiar o Rodrigo Maia, tem uma situação super estranha. Enfim, alguns partidos que teoricamente deveriam ficar na oposição vão votar também no Rodrigo Maia. Aí a gente tem a viagem dos deputados do PSL, que foi bancada pelo governo chinês para conhecer a China, né? Eles foram aí uma comitiva da base de apoio do governo para a China. E aí também, China comunista? Para a China comunista. E aí, assim, eles deram também declarações esdrúxulas do tipo, a gente está indo na China tudo funciona, a gente está indo para um país que as coisas funcionam para ver se a gente traz para o Brasil. E aí, ou seja, isso eu escrevi no artigo também, né? Se você então for perguntado algum dia onde que o comunismo funcionou, pode se basear nos apoiadores do Bolsonaro e do pessoal do PSL, que eles já garantem. Foi na China comunista. Então lá as coisas funcionam. Então eles fizeram essa viagem bancada pelo governo chinês, né? E voltaram, enfim, gravaram uma série de vídeos, uma coisa, até meio patética, enfim, fizeram isso. E a gente tem aí nessa esteira de fatos aí a ida também
né, da opinião, falando em relação à oposição da Gleisi Hoffmann aí para a posse do Maduro, uma atitude completamente lamentável, desastrosa também para a oposição. Isso, né? Isso, na verdade, foi para provocar o Bolsonaro, que, durante esse mês, tem jogado pesado contra o Maduro, não é isso? Eu acho que ela provocou qualquer um que tem um mínimo de senso comum, né? O mínimo de bom senso, aliás, né? Estou falando Senso isso para a gente sim. relacionar ao nosso balanço, Sim, né? sim. Que é a questão do Maduro, Exatamente. que está na boca do Bolsonaro. Isso, né? Mas fez isso, mas assim, sinceramente, eu acho ela péssima ideia, péssima atitude, só deu mais munição para justamente o governo Bolsonaro atacar a oposição. Então não serviu de nada isso, né? E a gente tem outro ponto positivo, né? Além dessas voltadas atrás positivas, né? A gente tem essa manutenção da lua de mel com o mercado, né? Com os investidores, a bolsa de valores subiu bastante, ela caiu, né, depois do desastre em Brumadinho, puxadas pelas ações da Vale. Então a gente tem essa manutenção da lua de mel, né, dos investidores aí com o mercado internacional. Então isso é importante também se ressaltar, que esse primeiro mês a bolsa subiu, o dólar caiu, que é o que todo mundo esperava, né? E a gente tem também, né, mais aí caminhando aí mais para o meio do mês aí, as denúncias contra o Flávio Bolsonaro, que mobilizaram o governo, caíram aí como uma bomba aí no governo, principalmente as notícias que foram se desenrolando com o passar das semanas, né? Então, primeiro era só a questão do Queiroz estar lavando dinheiro, da suspeita, depois a questão dos cheques, os depósitos caindo na conta dele, depois o envolvimento com milícia, a homenagem dele a miliciano, a bandido, cara que está preso, aí descobriu que a mãe e a mulher do cara trabalhavam para ele. Então, assim, uma situação complicada para o governo. Isso abala essa visão de paladinos da justiça aí, da moral e dos bons costumes, que pelo visto não é nada disso, né? E a gente assiste também o Sérgio Moro caladinho agora, não fala nada, falou pouco do desastre de Brumadinho, né? Não falou muita coisa sobre isso. E também falou muito pouco sobre a questão dessas denúncias, né, graves. E aí a gente tem, agora caminhando para o final do mês, a participação do Bolsonaro aí no Fórum Econômico Mundial, né, que dividiu de fato opiniões, alguns disseram que foi boa, outros disseram que foi ruim, mas se a gente parar para analisar friamente, sem ser investidor que gosta que o governo seja bem raso, superficial, para poder ser manipulado de forma mais fácil, né, se a gente for olhar enquanto população, nós pagamos a viagem de um funcionário nosso para ir lá, tinha 45 minutos para poder falar, o cara fala 6. Levou sua equipe, os caras não queriam dar entrevista, fugiram de uma entrevista e ficou uma situação, isso repercutiu muito mal. Né? Essa questão de, ele não foi porque ele vai fazer uma cirurgia. Tá bom, mas e os outros membros do governo? E os outros ministros da Justiça, o ministro da Economia? Onde que eles estavam? Né? Então isso repercutiu muito mal entre o pessoal mais técnico, o pessoal mesmo que avalia a sério. Não perguntar para o presidente do fórum o que ele achou, óbvio que ele não vai meter o pau. Né? O cara é o presidente do negócio, ele não vai ficar ali criticando. O pessoal mais técnico, de fato, um discurso muito raso, muito vazio para a importância que o Brasil tem no mundo. Né? Pela grandeza do Brasil, foi um discurso assim pífio, né? Então, e aí ele volta para o Brasil e logo que ele volta, né, ele volta na quinta, na sexta já ocorre esse desastre em Brumadinho. Né? Então, acho que esse primeiro mês de governo aí, a gente pode aí fechar com, né, enfim, acho que é um mês que serviu para a gente refletir bastante sobre tanto as questões pré-campanha. O fiscal do IBAMA não serve para nada, só serve para aplicar multa, né? Então, assim, a gente viu que não é bem isso, as questões econômicas não são tão simples, essa questão de se dizer, não, só nós somos a gente vai salvar o Brasil da corrupção, também não é bem isso, né? Então, serve para as pessoas fazerem um balanço e verem de fato a vitrine da campanha e agora a realidade de governo. Muito bom, Leno. Perfeito, Leandro, muito obrigado. Perfeito mesmo o balanço. E mais política no comentário do jornalista José Guilherme Ferreira. Eis a questão. Bom, hoje é o último dia das férias dos ministros do Supremo. Eles voltam amanhã ao trabalho. Alguns bronzeados, mas todos com aquelas capas pretas. E o que vão ter de enfrentar logo de cara? Justamente a reclamação do senador eleito Flávio Bolsonaro, do PSL do Rio, para que as investigações sobre ele sejam tramitadas no Supremo. O velho foro privilegiado, tão criticado pelo clã Bolsonaro, em ação. Como se sabe, Flávio está envolvido até o último fio de cabelo no caso Queiroz. Durante o recesso do Judiciário,
o ministro Luiz Fux de plantão concedeu decisão liminar provisória, suspendendo as investigações levadas pelo Ministério Público do Rio, o ministério o MP que apurava as movimentações financeiras consideradas atípicas do assessor do senador eleito. O juiz Marco Aurélio julgará o pedido e a tendência é que Marco Aurélio mantenha a investigação lá no Rio, complicando a vida do Flávio. Ontem, ao chegar ao Congresso Nacional, eu vi na televisão, ele foi lá fazer os trâmites da biometria, né? Resolveu o problema de crachá. O Flávio disse que já falou tudo que tinha a dizer sobre o assunto. Mas o MP do Rio, acho que não é bem assim. A começar de Queiroz, que deu entrevista para a TV, dançou em hospital, mas ainda não falou à justiça. Nesse caso, nesse país de lama, a lama pode correr rapidamente em direção ao Planalto. Isso daí é uma situação complicada. E dizer que já falou tudo, me desculpa. Acho que assim, qualquer cidadão consciente, qualquer pessoa que tem um mínimo de noção das coisas que estão acontecendo, sabe que o cara tá fugindo porque ele tem alguma culpa no cartório, cara. Me desculpa, o cara que tá... Por que ele não... Se tá tudo certo, se ele não tem problema nenhum, por que não esclarece isso de uma vez, leva o Queiroz, mostra tudo? Agora, ele tá usando todos os artifícios possíveis para tentar fugir dessa situação. Todos. Aí pega um videozinho dele de 2017 dizendo que junto com o pai dele, dizendo que o foro privilegiado é coisa para bandido, que quem vai usar isso é quem precisa, que é só quem tá fazendo coisa errada. Então, assim, casa de ferreiro, espeto de pau, né? Não tem dúvida. E a clareza continua ser insubstituível, seja qual for a situação. Vamos aguardar aí. Nós vamos para um rápido break e voltamos com a noite de Double Sport em Taubaté. E a anunciada noite Double de esporte em Taubaté foi uma maravilha. Vitória para o Taubaté. Pelo futebol, os taubateanos receberam o Sertãozinho e golearam o time da região de Ribeirão Preto pelo placar de 4-0. Logo aos 2 minutos de jogo, Eric recebeu cruzamento na área e abriu o placar para o Burro da Central. Aos 16, Juninho aproveitou sobra do goleiro e ampliou o marcador. Aos 3 minutos da segunda etapa, Elivelton chutou de longe e aumentou a vantagem dos taubateanos. Após o terceiro gol, o jogo ficou meio morno, mas deu tempo de Caio Mancha converter um pênalti sofrido por Eric aos 37 minutos para fechar a goleada. Com a vitória, o Taubaté sobe para a segunda posição com 9 pontos, atrás apenas do Água Santa, que tem 10 pontos conquistados. O próximo compromisso do Burro da Central será no sábado, quando vai até São Bernardo do Campo enfrentar os donos da casa. E pulando para o vôlei, o Taubaté venceu fácil o Campinas por 3-0, com parciais de 25-17, 25-20 e 25-20. O destaque da partida foi o oposto Leandro Vissoto, que marcou nada menos do que 18 pontos. Com o resultado, o time comandado pelo argentino Daniel Castellani pula para a terceira posição na tabela com 32 pontos em 14 jogos disputados. Já os campineiros caem para o 7º lugar com 20 pontos ganhos. Os taubateanos voltam a jogar no sábado, quando visitam o São Judas Vôlei em Ribeirão Preto, às 11 horas, em busca de mais uma vitória na competição nacional. Parabéns ao Taubaté ontem, que, como diziam os antigos, ontem foi barba e cabelo em Taubaté, né? E bigode também. E bigode foi tudo, foi tudo.
E a gente está encerrando a edição de hoje do Abre Aspas e eu quero fazer uma deferência especial, claro, e sempre a participação de todos vocês aqui. Eu agradeço a Poliana da Silva, a Helena Lima, o Daniel Rodrigues, a Gi Palma, a Mayra Rodrigues, o Heitor Ossis e também esses que comentaram hoje aqui com a gente, o Jean Carlos, o Reginaldo Silva e tem bastante gente aqui, o Roberto, tá? A gente agradece muito, lembrando que nós fazemos esse jornal ao vivo e que a sua participação é sempre muito bem-vinda. Uma ótima quinta-feira a você. Pô, Eles já estão esperando, né? Aguardem. Vou perguntar, Zé, teremos uma pérola hoje? não é bem uma pérola, eu queria fazer uma homenagem. Uma homenagem. Nunca é uma pérola, Sabe, mas tem uma uma homenagem. homenagem ao Thor. Ao Toro Deus? Ao Thor. Não sei se o Pedrinho vai pôr a foto do Thor para mim. Ao Thor. O Thor é um cachorrinho de 5 anos que está trabalhando lá em Brumadinho. Detalhe, ele já trabalhou em Mariana. E fico imaginando, então, com 2 aninhos, ele já estava ajudando lá. E nada de equipamento, viu? É só no faro. Só no faro. Meu Só no men- talento. É, minha homenagem ao Thor. Esse aqui, infelizmente, já viu 2 desastres numa vida tão curta, né? Pois é. Não tem dúvida. E nos dois prestando um inestimável serviço com o talento que Deus lhe deu. Fique com essa grande notícia em homenagem ao Thor e amanhã a gente retorna com mais um Abre Aspas. Ótima quinta-feira para você.